Boa noite. Com previsão de investimentos de 198 bilhões e 400 milhões de reais nos próximos anos, o governo federal anunciou a nova fase do Programa de Investimento em Logística, que vai privatizar aeroportos, rodovias, ferrovias e portos. Desse total, 69 bilhões e 200 milhões de reais devem ser aplicados entre 2015 e 2018, durante o segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. O pacote de investimentos é mais uma tentativa da presidente de modernizar parte da infraestrutura do país. Essa nova versão do PIL, como está sendo chamado também, a sigla, também é uma reação de Dilma à queda de sua popularidade provocada pela desaceleração da economia e as denúncias de corrupção na Petrobras. Aqui em Santa Catarina, o projeto envolve rodovias e a concessão do Aeroporto Internacional Hercílio Luz. Porém, qual é a credibilidade que o pacote tem? Quanto dele será efetivamente executado? Daqui a pouco eu vou propor aqui na mesa para que a gente fale um pouquinho sobre isso, porque tem algumas ideias que especialistas já estão dizendo que não passam de conto de fadas. Por exemplo, a tal da ferrovia bioceânica. É claro que seria muito interessante que ela saísse. Será que vai sair? Não tem nem projeto para ela ainda. A mesa está formada e o nosso debate sobre o Programa de Investimentos em Logística do Brasil começa agora. Hoje recebe para tratar desse assunto especialistas na área e de importância absolutamente significativa para todos nós. Estão aqui conosco o presidente da Comissão de Licitações e Contratos da OAB e conselheiro do Observatório Social de Florianópolis, advogado Dr. Felipe Bozelli. Também participa conosco o advogado Richard Fará e o secretário da Câmara de Infraestrutura da Fiesc, Dr. Egidio Martorano. Além deles, daqui a pouco nós teremos uma conversa também por telefone com o presidente da Federação das Empresas de Transporte de Carga e Logística de Santa Catarina, a FETransesc, Pedro Lopes, que está na Suíça e participará conosco por telefone daqui a pouco aqui no Conversas Cruzadas na TV Com, que está no ar em nome de Sengi, em defesa do profissional da engenharia sempre, promoção de aluguel e bagias, melhores oportunidades em aluguel de imóveis com valores especiais e Queires, todo mundo tem um grande motivo para comprar no Queires. Senhores, obrigado pela gentileza de todos aqui conosco. Eu vou convidar o telespectador e os senhores, evidentemente, a que nós possamos assistir a uma reportagem que explica em linhas ainda mais claras para quem, porventura, não conheça detalhes desse programa. E, aliás, eu vou dizer, como ele é muito recente, muita gente que a gente convidou até para participar aqui do programa não conhece detalhes e preferiu, portanto, não se manifestar nesse momento. Apesar de ser uma reivindicação muito antiga, o investimento na infraestrutura e uma possibilidade cogitada por muitos, a privatização de estruturas aqui no país. Mas para que você compreenda melhor qual é a abrangência do programa, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, enfim, nós produzimos uma reportagem que você pode assistir conosco agora. As concessões para a iniciativa privada vão ser feitas em 4 setores: rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. A previsão é de que os leilões aconteçam em 2015 e 2016. E no caso das estradas, vai ganhar aquela empresa que apresentar a menor tarifa para os pedágios que, sim, vão passar a existir. E agora nós vamos ver como estão essas rodovias, começando com o repórter Júlio Ettore, que está na BR-280, no norte do estado. A BR-280 tem 300 quilômetros de Porto União ao litoral norte. É um importante corredor econômico porque leva ao porto de São Francisco do Sul, mas sofre com congestionamentos e acidentes. 75 quilômetros estão com obras de duplicação. Aqui em Guaramirim, ainda na terraplanagem. Vamos ao Vale do Itajaí com o repórter Douglas Márcio. Aqui na BR-470, a duplicação de um trecho de 76 quilômetros começou no ano passado e deve ser concluída em 2018.
feito. Nos lotes 1 e 2, há máquinas e caminhões trabalhando, como a gente pode ver, as obras estão em andamento. Já nos lotes 3 e 4, o serviço está parado. Segundo o DENIT, o entrave está na desapropriação de imóveis. Até agora, em 2015, 35 pessoas morreram na rodovia. Vamos para o sul do estado, com a repórter Janine Limas. O trecho sul da BR-101 tem 220 quilômetros entre Palhoça e a divisa com o Rio Grande do Sul. Com a concessão, uma empresa assume a manutenção e as obras de melhoria. A previsão de investimentos é de mais de R$1 bilhão. A ponte de Laguna, o túnel do Formigão e a ponte nova em Tubarão são os gargalos do trecho sul. Vamos a Chapecó com a repórter Isabel Malheiros. Aqui na região oeste, 3 rodovias vão ter pedágios. As BRs 480, 282 e 153. A 282, no trecho que liga Chapecó ao trevo da cidade de Irani, precisa de uma recuperação geral. A rodovia é a principal ligação do oeste com o litoral e onde passa toda a produção da agroindústria. Agora a gente vai até o aeroporto com a repórter Larissa Vier. Só 3 casos de concessão não são de rodovias. 2 portos de Santa Catarina estão no pacote, o de Itajaí e o de São Francisco do Sul. Os 2 somam um investimento de R$100 milhões. O aeroporto Hercílio Luz, em Florianópolis, também vai ser concedido. O investimento previsto é de mais de R$1 bilhão. A ampliação do aeroporto começou em junho de 2012, mas está parada há mais de 1 ano. O governador Raimundo Colombo esteve no lançamento desse programa em Brasília ontem e falou sobre as obras catarinenses incluídas no pacote de concessões. Vamos ver. Nós temos problemas sérios de mobilidade e isso prejudica a nossa produtividade, a nossa competitividade. Com essas obras feitas num sistema de concessão, nós vamos ganhar o novo aeroporto de Florianópolis rapidamente, a duplicação de praticamente todas as rodovias federais, melhorias nos portos, né? Então, há de fato um momento muito importante para nós. Eu estou muito otimista com isso e a gente vai ajudar bastante para que isso se encaminhe rapidamente. Bom, são 10h11, nós estamos ao vivo aqui para todo o estado de Santa Catarina. A Fiesc está aqui conosco, representada pela Câmara de Infraestrutura, o secretário dela, Dr. Egídio Martorano, está aqui conosco. Doutor Egídio, obrigado pela gentileza da participação mais uma vez aqui conosco. Prazer. Nós, inúmeras vezes, fizemos programas aqui em que reclamamos da estrutura, da infraestrutura, sobretudo para o industrial catarinense, exportar adequadamente e ter relações absolutamente bem-sucedidas com outras partes do mundo por conta do descomprometimento do governo federal, aqui com Santa Catarina e outras partes do Brasil também. A julgar pelo lançamento, pela propaganda feita pelo governo federal, esse programa é a nossa panaceia, resolve todos os problemas. Os senhores observam dessa mesma maneira ou a credibilidade está em baixa e não dá para acreditar que muita coisa dali vai sair do papel? Boa noite. Boa noite. O que se observa é que o programa é bastante pretensioso, né? A agenda é muito grande, os valores são muito altos. Entretanto, há alguns aspectos positivos. Primeiro, o que nós observamos é que o governo está dizendo realmente, o que nós já constatamos há muito tempo, que ele tem exaurido a sua capacidade de realizar os investimentos que Santa Catarina precisa em termos de infraestrutura, assim como no Brasil todo. Então, isso é muito importante, isso é até um ato corajoso, né? Ele está dizendo assim, as obras previstas no PAC, as obras previstas no projeto de lei orçamentária, nós não temos condições de fazer, realmente não tem. Infelizmente, ninguém quer pedágio. Quer dizer, tudo é custo adicional, mas é melhor ter um pedágio do que ter uma estrada em más condições. Esse é o aspecto mais positivo. Então, o governo está assumindo. Só para te dar uma base, nós fizemos o monitoramento do orçamento da União, na Fiesc. Dos últimos 5 anos, dos 47% do previsto, foi realizado somente 47%. E desses 47%, 82% foram dirigidos para a BR-101. Isso é uma demonstração inequívoca de que o governo não tem a capacidade de cumprir a agenda de logística, que é complexa demais. Nós temos problemas de todas. A Fiesc levanta, nas suas estimativas, nós temos um investimento necessário para manter a infraestrutura. Veja bem, não tem nenhuma obra estruturante, não tem trem-bala, nem tem superaeroporto. Para manter as nossas obras em condições, a exigência é de, no mínimo, um investimento de 2,3 a 3 bilhões por ano. Sim. E nós temos conseguido aí, a média tem sido 400 milhões, 500 milhões. Então, esse é o ponto positivo.
Tem outros aspectos que eu não quero, até para as outras pessoas se manifestarem. Mas o primeiro ponto é o governo dizer o seguinte, olha, vamos procurar um meio de fazer. E nós temos, a federação, é uma preocupação grande da indústria mesmo, porque nós temos dados que indicam que 12% do custo da indústria está relacionado com a logística, por isso que a FIES tem essa preocupação, por isso que a FIES é uma câmara de logística, por isso que a FIES faz as análises expeditas que faz e se posiciona sempre. É um fator importantíssimo de concorrência com a indústria, e nós hoje concorremos com os Estados Unidos, concorremos com a China. E a questão do mercado interno, os acidentes, né? A questão dos desgastes, a questão ambiental, das emissões do gás. Nós estamos numa condição de logística precaríssima no Brasil. Então, é importante essa decisão do governo em assumir esse aspecto. É lógico que a agenda é bastante pretensiosa, mas nós temos que torcer, né, para que isso aconteça. Essa é a segunda etapa do PIO, né, da sigla, como está se chamando. Mudou muito em relação ao primeiro para esse agora? Foram acrescidos algumas obras importantes e também o modelo de outorga, porque que está sendo colocado agora, pelo menos na maioria dos projetos. É lógico que tem muita informação ainda que está difusa, sobre, né, muito cedo ainda. O que eu considero que nós vimos um esboço ainda, né? Nós já nos manifestamos e pedimos detalhes. Mas, ao que tudo indica, o sistema agora de outorga, que prevê o quê? Um aporte do investidor privado para o governo. Isso vai fazer caixa para o governo, ele está precisando de caixa mesmo, nós sabemos da situação precária das contas do governo. E por meio da outorga, o governo vai definir uma tarifa, e a diferencial é que não vai ser mais a tarifa mínima, o critério, né? Lógico, vai se estabelecer um teto de tarifa, e assim a empresa, aí tem a base contratual e tudo. O diferencial disso é o que é? É que na tarifa mínima, na questão da concessão, muitas vezes essa tarifa não condiz com o contrato e com as obrigações que essa concessão vai assumir. Então geram aditivos, geram ajustes de tarifas, etc. e tal. Isso é muito positivo. E do lado do governo ele achou uma saída de talvez ter um aporte financeiro. Então essa é a mudança. Outra questão, o governo está assumindo que obras do PAC, né, que 470, 280, né, que estavam lá inseridas, vão ter a participação privada. Então, eu penso assim, que o otimismo pode ser colocado todo num ponto principal. O governo está assumindo a dificuldade que tem, e isso é importante. A FIES tem se posicionado sobre isso, a gente tem difundido a PPP no interior como alternativa, a gente tem colocado sempre que a participação privada é uma solução importante para isso. Sim. Lógico que isso gera uma série de manifestações. A FIES está defendendo pedágio. Não, para nós vai ser custoso também. Claro. Mas é uma forma de você manter. E nós temos visto que não tem sido mantida. A BR-101 Sul é um exemplo, que é outra coisa que é muito positiva sobre esse pacote para Santa Catarina. Nós fizemos uma análise expedita 3 anos atrás, indicando que os trechos já entregues da BR-101 Sul estão em precárias condições, não tem manutenção nenhuma. Nós já havíamos sugerido, desde 3 anos atrás, de que se buscasse o meio ou de antecipar a concessão, ou de que o governo federal realizasse os investimentos. Isso já é um aspecto positivo, que não só está prevendo a manutenção do trecho, a recuperação e restauração, porque isso é prejuízo. Sim, você imagina, o trecho novo lá entregue, e nós sabemos, basta ir para o sul que você vai ver que a rodovia está deteriorada já, trechos novos, né? Então, esse é outro aspecto para nós, Santa Catarina. Eu diria assim, a questão da BR-101 Sul, a 470, 280, que são importantíssimas. Eu vejo com bons olhos essa visão do governo, eles têm colocado de acesso aos portos, vinculando esses eixos aos portos, porque os acessos aos portos são coisas importantes. Nossa atividade portuária tem crescido exponencialmente pelos investimentos privados, até por adequações dos portos públicos. Entretanto, nós vamos precisar desses eixos, e essa questão da visão do acesso também é muito positiva, priorizando esses eixos. Então, eu diria que é positivo, tem algumas vezes, eu vejo assim que a 282 ela não foi prevista, não está inserida em determinados trechos. Nós temos um trecho ali que é o acesso a São Miguel, a Chapecó, que é importante. No mínimo esse trecho está duplicado já, no mínimo isso vai permitir que se tenha uma boa manutenção, porque na verdade você está concedendo um serviço, né? Mas nós percebemos que poderíamos inserir alguns outros trechos da 282, né? Principalmente no sentido de ampliar, de
possibilitar terceiras faixas em alguns trechos que são gargalos. Claro. Às vezes você que dirige a 282 é usuário, você vê que muitas vezes você está no trânsito, o tráfego é pequeno, mas você às vezes no morro, você tem que seguir um comboio porque não tem uma terceira faixa. Então poderia também ter se desenhado alguma coisa nesse sentido. Sobre ferrovias, infelizmente, nós não temos nenhuma contemplada. Talvez seja porque não tem um projeto ainda, o projeto é em andamento, mas nós vimos que a Oceânica também não tem projeto, portanto isso nós temos que verificar o que houve. A FTC, que é uma ferrovia em operação, dentro das concessões já existentes, também não foi incluída. Lógico, a FTC é um trecho pequeno, a ferrovia Teresa Cristina, mas nós sabemos que há necessidade de haver uma ampliação em função da indústria carbonífera. Esse já é uma demanda real, já é projeção para isso. Poderia ter sido inserido, talvez, a dimensão. A questão dos portos, tem o berço de São Francisco, que é importantíssimo, tem aquele investimento dos chineses no terminal de grãos, que vai duplicar quase a capacidade de movimentação do Grão São Francisco. E a 101, o valor está um pouco... A Fiesc tem criou um grupo chamado GT BR-101 do Futuro, no sentido de analisar. A BR-101 hoje tem um problema seríssimo. Ela está colocada em F, em questão dentro da metodologia de tráfego que tem. Que é em determinados trechos, como Florianópolis, Camboriú e... Que é crítico, né? Crítico, muito crítico. É o pior das letras. Em determinados horários, nós temos... E basta você dirigir a BR-101. E junto, a NTT criou um grupo paritário que envolveu todas as entidades do Paraná, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina para estudar... Aliás, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Perdão, Paraná e Santa Catarina para estudar uma forma de... investimentos que transcendem a concessão, porque a concessão, os investimentos já estão ali previstos, necessários, estritamente necessários, para dar uma maior eficiência no fluxo e na segurança do trânsito. Foi estimado ali um investimento de 2,6 bilhões, que isso pode ser, inclusive, tem duas opções, ou o governo federal faz, ou se faz um aditivo no contrato da concessionária, e isso vai gerar o quê? 70%, 80%, até 100% de aumento no pedágio, mas a concessionária poderia fazer. Esse valor também não está muito bem em concordância com isso. Inclusive, isso vai ser apresentado pela Fiesc em evento dia 29. Eu também não quero me estender, mas a princípio tem muita coisa para falar. A princípio é positivo. Agora, sobre o cumprimento é difícil. Nós temos implicações ambientais, nós temos as questões de contrato e todos nós sabemos as dificuldades. É lógico que acredita-se que a gestão privada de uma obra é bem melhor, porque não tem todas as amarras e burocracia que a gestão pública teria. Exatamente. Bom, eu já recebo aqui a manifestação do Leandro Vilarinho, sempre conosco assistindo o programa. Obrigado, Leandro. Ele diz o seguinte: podem me cobrar. Esse programa servirá para agraciar as mesmas empresas corruptoras do caso Petrobras. Essas obras de grande monta, sempre as mesmas empresas, acabam vencendo as licitações, pois as exigências técnicas e econômicas impostas no certame só podem ser suportadas por essas grandes empreiteiras. Obrigado, Leandro. A gente vai discutir a tua opinião aqui também na mesa. Doutor Richard Fará, advogado, está aqui conosco. O senhor tem otimismo também para o plano em linhas gerais? Boa noite. Boa noite. Na verdade, eu não tenho muito otimismo nesse plano. Obviamente que o doutor Egídio aqui fez, como representante dos empresários, quer ter essa esperança. E todos nós brasileiros queremos ter essa esperança. Sim. Mas, infelizmente, nós sabemos que o governo, nesse momento, ele passa por uma crise de confiança. E o que move o mercado é a confiança. Então, o Brasil está numa situação bastante delicada. Isso já era previsto por políticos e comentaristas políticos antes mesmo da eleição, até mesmo que se chegou a falar em estelionato eleitoral. Sim. Das promessas, né? E o que o governo faz? O governo tenta criar uma agenda positiva. E o Egídio representa o que a classe dos industriais, aqueles que geram a riqueza do Brasil, quer. O que eles querem? Eles querem que o produto chegue mais rápido daquele que produz para aquele que consome. Isso quer dizer logística. Sim. Então, essa infraestrutura, esse plano de infraestrutura chega e chega tarde. Ou melhor, nem sabemos como ele chega. Sim.
Então, e também a nossa presidente está em Bruxelas tentando agora estreitar laços de comércio para que a economia volte a crescer. O que isso acontece? Quando você está numa posição dessa economicamente, com quase o pires na mão, o poder de barganha é muito menor, né? Como o nosso telespectador falou, eu coloco, será que as empresas que estão envolvidas, nesse caso da Petrobras, elas poderão participar desse programa? Hoje em dia, algumas delas pediram, não a concordata, mas a recuperação judicial, e muitos bancos não vão emprestar a essas empresas, sim, que elas não têm mais a credibilidade no mercado. Então, quem provavelmente virão empresas do exterior. Quanto que elas vão pagar? Ninguém sabe, né? Então, é um momento difícil. Eu vejo com esperança, mas, infelizmente, com muita desconfiança. São 10 horas e 25 minutos agora. Nós vamos, daqui a pouco, fazer o primeiro intervalo aqui do programa. Mas antes, o doutor Felipe Bozelli está aqui conosco. Ele é presidente da Comissão de Licitações e Contratos da OAB, conselheiro também do Observatório Social de Florianópolis. E o doutor Felipe, hoje à tarde, na CBN Diário, nos concedeu uma entrevista muito esclarecedora sobre algumas modalidades de concessão que estão desfilando no noticiário desde o anúncio do plano de logística. Vai ser outorga onerosa, a questão do pedágio, da tarifa. Eu gostaria, doutor Felipe, de cumprimentá-lo, agradecer a presença e, gentilmente, pedir para que o senhor orientasse novamente os nossos telespectadores, daqui da TV Com talvez tenham conhecimento disso a partir de agora, sobre quais são essas modalidades efetivamente, o que elas trazem e o que representam especificamente para o país com as suas particularidades. Boa noite. Muito boa noite, Felipe. Boa noite, Charlie. Boa noite, Egídio. Boa noite aos telespectadores do Conversas Cruzadas. Bom, basicamente o que nós temos aqui é um contrato de concessão. A ideia da concessão é nós passarmos à iniciativa privada a administração de determinados serviços públicos. Então, a lei de concessões, a lei 8987, ela estabelece alguns critérios que nós podemos utilizar quando fazemos essas licitações para as concessões desses serviços públicos. Os critérios mais adotados são, os critérios existentes são a outorga, ou seja, quem dá mais dinheiro ganha o contrato, a menor tarifa, quem cobra menos do usuário ganha este contrato, e a melhor técnica, ou seja, quem apresenta a melhor solução ganha este contrato, sendo admitida a combinação desses critérios, ou seja, maior outorga junto com menor tarifa, maior outorga junto com melhor técnica junto com menor tarifa. A definição do critério, penso eu, Felipe, é fundamental para a gente já ter uma percepção de quais são os objetivos com esta concessão. Um exemplo que podemos colocar, o Egídio colocava muito bem aqui nas necessidades de infraestrutura. Acho que isso é muito claro, a Fiesc tem todos os seus estudos, mas penso eu que os nossos telespectadores, qualquer cidadão que caminha por Santa Catarina, caminha pelo país, consegue perceber as nossas deficiências em todas as áreas, de aeroportos, portos, rodovias, ferrovias. Essa deficiência ela é muito clara. Mas quais são os objetivos com a concessão? O objetivo da concessão, ele é prestar um melhor serviço ao cidadão a uma tarifa reduzida, ou ele é fazer caixa para o governo? Então, essa é uma preocupação que, penso eu, deve ser primária. Qual o interesse público que nós estamos buscando nesse contrato? É o interesse público primário, ou seja, aquele interesse da sociedade, ou é o interesse público secundário, que é o interesse do Estado, né? Será que é justo para o cidadão catarinense? Será que é justo para o cidadão brasileiro que já tem uma das cargas tributárias mais altas, um sistema tributário mais alto, com talvez não
tão justos serviços públicos? Será que é justo ser onerado ainda mais com tarifas pesadas na utilização desses serviços públicos, que muitas vezes rompem até mesmo o conceito do princípio da modicidade das tarifas? Sim. O princípio do serviço público é modicidade das tarifas. Nós temos pedágios no país que giram em torno de 20, 30 reais. Eu confesso, doutor Richard, que eu não conheço o conceito de módico, mas para mim 30 reais não é módico. Se algo não pode ser definido como módico, é 30 reais um pedágio. Então, qual o conceito que nós queremos buscar aqui? É a melhoria do país? É a melhoria para o cidadão? É a melhoria para o usuário? Ou é amenizar, afastar os problemas da ineficiência estatal, os mesmos problemas de corrupção, os problemas da má gestão, criando um sistema em que nós vendemos os serviços públicos, que a questão ela é matemática. O empresário, quando entra no contrato, a gente sabe muito bem, o empresário ele faz uma conta, claro. O que nada mais razoável. Ele vai fazer uma conta. Quanto eu preciso dar de outorga? A questão é simples. Se ele precisa dar 500 milhões, a tarifa custa X. Se ele precisa dar 50 milhões, a tarifa custa Y. E se ele precisa dar 1 trilhão, a tarifa custa Z. Então, isso é muito claro. Então, se o governo quiser fazer caixa com concessões, conseguirá e conseguirá de forma primorosa. A questão é se isso será justo com o usuário final. Claro. Bom, sim, vou só pedir licença para que a gente faça o nosso primeiro intervalo aqui, para voltar daqui a pouco com o contraponto do Dr. Egídio e também com a opinião do Luiz de Joinville, que já chegou aqui para a gente, e eu vou lê-la na sequência para vocês. São 2 minutos e nós estaremos aqui de volta. Até já.